Olá, meus irmãos e amigos, eu sou o pastor Enoque Tiburtino e hoje eu tenho o privilégio de estar com vocês para juntos estudarmos sobre o Pentateuco. Como vocês podem observar, é um nome bonito, faz parte do cânon sagrado ou a Bíblia Sagrada. E eu convido a vocês para que venham conosco para estudarmos os primeiros 5 livros da Bíblia, que com certeza é algo apaixonante, é algo que faz com que alegre o nosso coração. Até porque, primeiramente, com o manual que você tem em mãos, a partir da página de número 14, que nós vamos estudar, iniciando pelo livro de Gênesis. Mas antes de falarmos exatamente sobre Gênesis, já que eu citei o nome da disciplina que você tem em mãos, o Pentateuco, nada melhor do que olharmos um pouquinho o que é o Pentateuco. E como você pode olhar aí na sua tela, Pentateuco tem uma definição da etimologia ou o significado da sua palavra. A palavra Pentateuco vem de 2 junções, a saber, penta, 5. Se você é do Brasil, é fácil você lembrar. O Brasil é pentacampeão, ganhou 5 vezes o campeonato mundial. Diferentemente da Bíblia, os 5 livros são formidáveis, valem e valerá por toda a eternidade, porque a palavra de Deus. Já o Brasil, oh misericórdia, não é verdade? Meus queridos, penta significa 5 e teucos, volume ou livro. Sendo assim, Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. O seu significado vem de uma tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Isso foi uma tradução que ocorreu lá dos 300 e poucos anos antes de Cristo. Essa tradução que foi chamada de Septuaginta, então deu-se a este nome dos 5 primeiros livros da Bíblia, que também é atribuído a Moisés a sua escrita, porque a autoria não só do Pentateuco, mas de todos os livros da Bíblia, o autor é Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia ela não contém, ela é a palavra de Deus. Deixando isso bem claro, então nós vamos ver que esses nomes dos livros que foram dados por essa Septuaginta, que significa 70, é o nome da tradução do que para os hebreus, para os judeus, é conhecida como a lei ou a Torá. Para nós foi traduzido explicando-se que então torna-se os 5 primeiros livros da Bíblia. Sendo assim, neste conceito original ou judaico, você encontra que os 5 primeiros livros lá para os judeus continua sendo até os dias de hoje a Torá ou a lei. Se você for procurar numa editora judaica, você fala, eu quero o Pentateuco. Eles não têm, mas você fala, eu quero a Torá ou os livros da lei. Com certeza, eles vão te apresentar os 5 primeiros livros da Bíblia. Bom, sendo esta obra um código também legislativo, porque ali não somente vai falar da criação, mas vai falar sobre a história da diáspora, no livro de Êxodo, depois as leis que também encontramos no capítulo 20 de Êxodo, para eles é super importante, a tal ponto que as crianças, até hoje, constantemente, as crianças são orientadas a conhecer até os 7 anos, tem que conhecer os 5 primeiros livros da Bíblia, porque é a parte legislativa para a nação hebraica ou israelita nos dias de hoje. Então, isso continua valendo até agora. O que significa a palavra Torá ou lei? Bom, o tema é tomado da matéria central, que significa ou está associado a ensinamento e instrução. Se nós queremos conhecer a palavra de Deus, vamos começar pelo princípio, ou seja, conhecendo como Deus criou a terra, conhecendo como Deus escolheu um povo para ser chamado de seu, como Deus fez as promessas que hoje alcançam a mim e a você e todos quantos hão de crer no poder salvífico de Jesus Cristo. É lá no princípio que nós encontramos essa base. Se você quer dar uma boa base, uma boa fundamentação ao teu conhecimento bíblico, nada melhor do que começar conhecendo o Pentateuco, a Torá e assim por diante. Bem, o que é que nós encontramos neste grupo chamado Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia? Vamos encontrar o registro de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Número e de Deuteronômio. Qual é o significado disto?
Veja bem, se nós olharmos a mensagem do Pentateuco pelo lado humano, nós vamos ver que no livro de Gênesis vai falar a criação do mundo e a ruína pelo pecado. No livro do Êxodo, nós vamos encontrar a redenção pelo sangue. Isso observando o conteúdo ou a mensagem do Pentateuco, olhando no sentido humano. Vejam bem. No livro de Levíticos, o que nós vamos aprender? Sobre a comunhão através ou pela expiação. No livro de Números, nós encontramos orientação e direção. E por último, no Deuteronômio, o destino pela fidelidade. Qual é o nosso futuro se nós formos fiéis a Deus? Isso é um resumo da mensagem do Pentateuco olhando com um olhar humano. Mas e do sentido ou do lado espiritual? No livro de Gênesis, nós encontramos a soberania da criação. O Deus que eu e você servimos, o Deus que eu e você buscamos conhecer. Ele mostra a sua graça, o seu poder e, com certeza, a sua majestade e soberania no livro de Gênesis. Mas e no livro de Êxodo? Ele vai mostrar o seu poder para o resgate, através da libertação do povo, o seu povo escolhido, que estava cativo no Egito, essa libertação, a sua caminhada para a terra prometida, a questão do amor e a fidelidade de Deus para com seu povo, dando a legislação. Então nós vamos encontrar o poder para o resgate. No livro de Levítico, nós vamos encontrar sobre santidade e a exigência que Deus quer. Deus é santo. E se eu e você almejamos o céu, nós temos que aprender a buscar e procurar viver essa santidade. Nós conseguimos? Não. Nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar na minha e na tua vida. Aí vamos alcançar. No livro de Números, nós aprendemos sobre a bondade de Deus, mas a sua severidade. Deus é amor, mas é justiça. Não vamos esquecer disso. Deus é amor, mas é justiça. Então, embora, da mesma forma que ele tem um amor tão grande por mim e por você, mas ele também tem a severidade. O que significa isso? A sua palavra já dá os parâmetros para o nosso bom viver. Então, entremos pelo caminho. No livro de Deuteronômio, nós vamos aprender sobre a fidelidade, a revelação e a renovação que Deus nos dá por meio da sua palavra. Sendo assim, dei um parâmetro, um resumo bem rápido do que vamos estudar neste Pentateuco, ou 5 primeiros livros da Bíblia. E agora, entrando diretamente no livro de Gênesis, você encontra desta forma que eu busquei trazer para cada um de nós. O livro das origens, ou o início de tudo. É o registro da origem do universo, do gênero humano, do pecado, da redenção que já está prometida ali, da vida em família, também um alerta, corrupção da sociedade, corrupção das nações, dos diferentes idiomas e da raça hebreia. Mas ainda, se você olhar o primeiro versículo do primeiro capítulo, nós já encontramos algo que me deixa muito feliz, porque a própria palavra de Deus vai nos trazendo algo que a gente não poderia arranjar nenhuma prova contrária. A ciência busca. E eu glorifico a Deus, porque cada vez que a ciência busca provar que a Bíblia está errada, ela acaba encontrando provas de que a palavra de Deus é fiel e é verdadeira. Então, hoje, nesta primeira aula do livro de Gênesis, ou o livro das origens, nós vamos estudar sobre o princípio, 2 partes, a semana da criação, a instituição da família e a missão do ser humano, a queda ou o pecado. Vamos estudar de Caim até a linhagem piedosa de Sete, sobre o dilúvio e a Torre de Babel, ok? Esse material está no seu livro, seu manual de estudo, das páginas 12 à página 34. Feito isso, vamos lá. Ao concluir essa lição, esperamos, tanto da minha parte como da sua, com certeza, é que você saiba expor a obra da criação, de acordo com Gênesis 1 e 1. Também saiba discorrer sobre a criação da luz, do firmamento, do sistema solar e dos reinos, tanto vegetal quanto animal. Ah, meus amados, que eu e você saibamos dissertar sobre a formação do homem e da mulher. Lógico, certo? Não pode faltar. Sabermos falar da família como instituição divina, defendendo pela Bíblia, não por uma lógica humana, mas pela palavra de Deus, que o casamento deve ser monogâmico, com uma mulher só,
heterossexual, já que nós cremos que Deus criou o homem, macho e fêmea, e também que o casamento é indissolúvel, ou seja, não pode dissolver, não pode acabar, a não ser, logicamente, pela morte de um dos cônjuges. Também nós devemos, ao final desta aula, identificar as consequências do pecado, ou que nós dizemos a queda do homem. Mas ainda, explicar o que se tornou aceitável a Deus, a oferta de Abel, e foi recusada a de Caim. Identificar quem são os filhos de Deus e os filhos dos homens, e comentar a depravação da civilização antes do dilúvio, e que levou Deus a enviar um castigo para toda a humanidade. Falar da salvação de Noé e a sua família, do pacto de Deus com a humildade, certo? Com a humanidade e também do início do governo humano. E, por fim, explicar que o monolinguismo, uma língua só, era prejudicial. E por que a Torre de Babel atentava contra Deus? Tudo isso é que nós buscamos estudar e, ao final da aula, assim acredito, você tenha condições de, sem consultar, vê lá, hein? Sem consultar o manual, você saiba expressar essas informações. Bem, primeira coisa, Gênesis 1, de 1 a 11, nós vamos encontrar alguns textos que vão nos relatar sobre a criação do mundo. Mas a primeira coisa que chama a minha e quero chamar a sua atenção, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Mas então, pera um pouquinho. Então, no princípio já existia Deus. Lógico. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é aquilo que nós vamos estudar no decorrer da palavra de Deus, o eu sou. Sabe o que significa isso, meus queridos? Neste momento, quando damos início a esta disciplina, o eu sou, o Deus poderoso, trouxe a mim e a você para, por um período de tempo, sentarmos e estudar a sua palavra. Eu e você estamos vivos porque o eu sou criou a mim, criou a você. O eu sou é aquele que permitiu que antes de iniciar esta aula, eu estivesse junto com a equipe que está fazendo a produção desta videoaula, pudéssemos orar a Deus, agradecendo pela vida, pela saúde, pela paz, por essa instituição, por você fazer parte da nossa família que também estuda a palavra de Deus. Para nós é um privilégio termos você como aluno, como aluna nossa, e juntos estudarmos a santa e preciosa palavra de Deus. O primeiro versículo, então, Gênesis 1 e 1, ele fundamenta toda a Bíblia, ou seja, as Sagradas Escrituras. No princípio, Deus já existia. Ele é o Criador de todas as coisas. Deus é um ser incriado. Ele não foi criado. Ele é o Criador. Às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de entender isto. Porque nós sempre pensamos com a nossa forma. Nós viemos ao mundo, saímos do ventre ou da madre de nossas mães. Como é que pode? É por isso que ele é Deus. Se não fosse assim, não tivesse esse poder, ele não seria Deus. Seria um alguém superior, alguém muito inteligente, muito capaz, mas não Deus. Por isso que os homens criam lendas, mitos e procuram atribuir-lhes divindades. Porém, não tem esse poder, porque somente Deus, que é o Criador de todo o universo, é Ele que tem o poder. É a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A revelação divina, que está centrada, contida no livro de Gênesis, aliado ao seu rico aspecto histórico, ele torna indispensável a todos que creem na palavra de Deus e todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aceitar o primeiro versículo do livro de Gênesis é abrir o caminho para crer que Deus é real, que Deus existe. Quer conhecer o Senhor? Primeiro tem que crer que Deus é o Criador. Então eu vou já entender que no princípio já havia Deus. No princípio, o eu sou já era real. No princípio, o Senhor Deus já estava pronto com o seu programa, o seu planejamento pronto para trazer a mim e a você, através da sua palavra, todo o plano divino, não somente da criação, mas também da santificação, da glorificação da minha e da tua vida. E desde já tem um convite. Venha a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No princípio, Deus já tinha tudo plano, para mim e para você. Estava tudo prontinho.
Esse é o Deus que nós servimos. E o que Deus fazia no princípio? Aí nós vamos estudar sobre o tempo, o espaço, os céus, os anjos e a terra ainda informe. Essa palavra informe, o que significa? Era ela sem forma e vazia. Não havia formato. Por isso dá-se essa expressão de informe. Se vocês olharem na Bíblia Sagrada ou acompanhando o seu manual de estudo, vocês vão encontrar aí o que Deus fazia no princípio, página de número 16. Entre os versículos 1 e 13 do primeiro capítulo de Gênesis, nós encontramos um intervalo indefinido. A Bíblia não diz quanto tempo que houve entre o capítulo 1, o Gênesis 1, os versículos de 1 até o versículo 11. Mas, já que nós vamos falar sobre o tempo, veja bem como Deus está tão preocupado com isto. A Bíblia não diz, porém, nós não vamos inventar o que a Bíblia não diz, mas nós podemos pensar. Temos uma cabeça aqui para isso, não é verdade? Como Deus, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Criador de todas as coisas, para Deus não tem relógio, meus amados. Por isso, quando lá no decorrer da Bíblia você vai encontrar que um dia é como 1000 e 1000 dias é como um para o Senhor, simplesmente significa, Deus não tem o teu relógio. Para Ele faz as coisas acontecerem no momento certo. Pronto. Nós é que estamos preocupados com o tempo, com as horas, se a nossa aula tem 1 hora de duração, 50 minutos, 20 minutos, e aquelas coiseiras todas. Nós vivemos em função do tempo. Não. Deus não vive assim. Por isso, quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor e dizemos, tenha paciência, aguarde o momento de Deus, vamos entender isso? Deus sabe fazer as coisas no melhor momento. Então, está estudando a Bíblia? Descansa no Senhor. Estude, procure conhecer, aplicá-la na tua vida e deixe que no decorrer do tempo de Deus as coisas irão acontecer. Vemos lá no Salmo de número 104, veja bem, no livro do Salmo 104, no versículo, ou melhor, verso 1, já que Salmo é um livro poético, nós encontramos escrito desse jeito. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor meu Deus, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Sabe o que o Salmo está dizendo? Senhor Deus, o Senhor que tem todo o poder. A sua majestade é suprema. Eu me rendo a ti. Por isso, a minha alma te bendiz. Ou seja, estamos sendo abençoados e dizemos o obrigado, Senhor, por isso. Mas quando a gente olha o Salmo 104 e o verso 5, a gente vai lembrar quem é esse Deus. Veja que eu pulei os versos 2 e 3. Quem é esse Deus? Ele lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Vocês entenderam? Deus lançou no momento que ele achou correto, necessário. Vamos lá. Ele lançou os fundamentos da terra. Sobre o tempo, é o tempo de Deus e não o meu. Mas ainda continua dizendo essa mesma palavra no livro dos Salmos, 33, verso 4, e depois do 33, verso 6, e o 33, verso 9. Olha que eu anotei ali. Pela palavra, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Porque Deus, Ele é fiel, Ele sabe o que Ele faz e tudo que o Senhor faz é bom. Verso 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Aqui está se referindo bem diretamente à criação dos seres celestiais, ou seja, dos anjos. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e mais ainda, hein? E todo o exército celeste. Quem são? Os anjos, os seres que estão com o Senhor. Por onde? Obra suas mãos? Não, pelo Espírito da sua boca. O Senhor falou e assim aconteceu. E o verso 9 do Salmo 33. Porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Que Deus maravilhoso, meus queridos. Olha só. Pelo poder da sua palavra, ele trouxe à existência aquilo que lhe interessava. É esse Deus que eu e você servimos. Dá para ter dúvida? Dá para cochear, né, entre dois caminhos? Será que Deus merece crédito? Merece. Ele não precisa das mãos para fazer.
Ele, com o poder da sua palavra, traz à existência todas as coisas. Como é bom servir a esse Deus. Vamos prosseguir o nosso estudo. Agora, falando sobre a criação ou a ordenação da terra. Quando você observa no livro de Gênesis, você encontra a expressão façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Interessante. Se Deus é um, por que ele está falando no plural? Porque Deus é trino. Você não vai encontrar a palavra, a expressão trindade escrito na Bíblia, não vai encontrar. Mas você vai ver o texto bíblico completo, sempre permeado com a presença da trindade, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando nós falamos aqui sobre a presença, a manifestação do Espírito Santo na terra, nós vamos encontrar sobre isso. E aí o seu texto vai falar aí o Espírito Santo na criação. Lá no princípio, a terra era toda disforme, coberta pelas águas e escondia um grande abismo. Por esta razão, foi necessária a presença do Espírito Santo que pairava, estava sob as águas e dava sustentação gravitacional, porque ainda não havia gravidade na Terra. Se vocês olharem hoje na ciência, vão ver que quando alguém vai para a Lua, Marte, alguma coisa assim, sai da órbita terrestre, eles ficam em gravidade zero. Se vocês olharem as fotos ou desenhos, ou quem está estudando a física, vai ver que o corpo ele fica solto no ar, porque a gravidade é zero, não puxa para lado nenhum, ele fica solto no ar. Né? Vocês imaginam a criação do mundo? Como ficaria a terra, as águas, animais, peixes, aquela coisa toda, balançando? Oh, meu Deus, ia ser o caos. Como a Bíblia mesmo vai registrar isso. E o Senhor vai, através do Espírito Santo, colocar ordem, de tal maneira que aqui estamos. Você sentado aí, participando da aula, você não está flutuando na sala não, e nem tampouco eu. Estamos bem assentados, bem equilibrados, sabendo nos mover corretamente, sabemos o peso que temos e assim por diante. As coisas não estão soltas no ar. Tudo isso porque Deus, através do Espírito Santo, colocou ordem nessas questões, colocou ordem na criação do mundo. Bom, falamos aí sobre algumas pessoas que trazem algumas chamadas teorias estranhas. Quais são elas? Nós não sabemos como Deus criou essa forma, sem formato, criou a terra sem forma ou vazia. Nós não sabemos. E já que a gente não sabe, não vamos inventar. Como estudantes da Bíblia, o que eu e você devemos sempre prestar atenção, falar, crer e entender o que a Bíblia não diz, não digo eu. E quando nós vamos dizer sobre a palavra do Senhor, que Deus nos ajude, que não haja, eu penso assim, eu acho assim, mas que dos meus e dos teus lábios sempre saia, a Bíblia diz. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, é o manual que o Senhor Deus deu para mim, para você, para que nós o conheçamos e saibamos também nos reconhecer como seres criados pelo Senhor, com um propósito para o Senhor. Fazendo isto, nunca nós vamos entrar em discussão ou vamos entrar em situações estranhas. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Deus, o Criador, que inspirou os homens para que escrevessem a sua palavra, sem mistura, sem erro. Se ele não nos disse como criou, isso é uma questão dele. Não vamos entrar nesse mérito, ok? Continuando, e já entrando no texto de número 2, nós temos a chamada Semana da Criação. Primeira coisa, a criação da luz. Mas como assim? E aí você encontra no seu texto uma expressão pouco encontrada no dia a dia. A luz primeva, ou primeva. O que quer dizer isso? A luz própria, a luz principal. Porque nós vamos encontrar que o Senhor vai criar o mundo e tal. E lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, dos versículos 3 ao 5, nós vamos ver que o Senhor começou a criar a terra e houve a luz. E ele vai criar a luz. Só que tem o seguinte, Deus nunca trabalha no escuro. Deus não quer nem que eu e você também vivamos no escuro. Por isso que a própria palavra de Deus, quando você entra lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, você vai encontrar o Senhor Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Aqui, já no Gênesis, no primeiro livro da Bíblia,
no primeiro livro do Pentateuco, nós já aprendemos que Deus tem luz própria. Então, antes da criação do mundo, como que se via isso? O Senhor, com a sua luz própria, já iluminava. Não precisava de uma outra luz. Mas o Senhor, quando vai criar, ele já tem todo o seu plano e cada coisa no seu devido tempo. Lembra que nós já falamos sobre o tempo de Deus? Ele criou a luz, não para ele, mas para mim e para você. Porque ele já tem a sua luz própria. Ele não precisa de luz. Deus não precisa de nada. Ele é autossuficiente. Mas porque o Senhor nos criou? A palavra de Deus já nos diz. O próprio Deus deu, através do homem, o texto para mim e para você entender. Todas as coisas foram criadas. Tudo que há na terra, inclusive eu e você, fomos criados pelo Senhor para a sua glória. Pelo seu poder e para a sua glória. Por isso que o Senhor também criou a luz para mim e para você, para que nós não somente estejamos na luz de Deus, caminhemos na luz, mas vejamos a diferença entre a luz e as trevas e saibamos escolher conscientemente viver na luz e não na escuridão. Muito bem, feito isso, diz a palavra de Deus e é na sua página de número 17. E houve luz. A criação da luz no primeiro dia da mobília da terra é carregada de significado. E falei para vocês um breve resumo, o porquê. Porque o próprio Deus, ele já tem a luz própria. Mas ele está criando não por ele, mas por mim e por você. E aí agora que a gente falou sobre essa luz, nós vamos ver que agora o Senhor primeiro cria a luz e agora começa a criar as outras partes. O firmamento e a porção seca. E aí nós temos 3 pequenos tópicos que nós vamos falar sobre ele. Um planeta disforme e vazio. Aí cria o firmamento e a porção seca. Firmamento são os céus. Porção seca, a terra. E como que a gente vê isso? Se você olhar no seu próprio manual, acompanhando a nossa aula, vocês encontram aí o texto que está escrito em Gênesis do capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8. E você pode olhar e vai encontrar escrito desta forma. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Bom, vamos lá. Um planeta disforme e vazio. O que é disforme? Sem formato nenhum. Imagina, consegue imaginar um caos desse? Quando nós olhamos, por exemplo, um quadro, um desenho, a gente já está tão habituado a ver quadrado, redondo, octogonal, alguma coisa assim, né? Um ângulo, 6 lados, alguma coisa. A gente sempre quer ver algum formato que nós possamos dar um nome. Não passa na nossa cabeça alguma coisa disforme, sem formato nenhum. Mas acontece. Quer um exemplo? Pega um copo d'água e derrame. Falou em água, vou até beber água. Certo? Se vocês ficam com vontade. Vou derramar essa água aqui, ela vai criar um formato que só Deus sabe o quê. Pode ficar arredondado, pode ficar oblongo, compridinho, parecendo aquela bola de futebol americano. Pode ficar, sabe Deus de que forma. E pode ficar um negócio tão variado que você não define. Imagine o mundo desta forma. Como que você vai se mover num mundo deste? Mas o Senhor começa a criar daquilo que Ele já está fazendo. Disforme, Ele começa a dar o formato. E começa separando. Lembra que eu falei da gravidade? Começa separando o que é de cima, o que é de baixo. A própria palavra de Deus nos relata aqui. O Senhor Deus, havendo iluminado já agora todo esse espaço, o Senhor continua a sua obra, o seu cronograma de criação. A parte de cima que Ele vai separar dá-se o nome de céu e a parte de baixo, terra. Mas tem água, que Ele vai separar água para cima e água para baixo. Segundo, nós encontramos no nosso manual de estudo. É possível, veja bem o que eu estou dizendo, é possível, até para a própria criação. Haveria essa criação que o Senhor faz, sendo cercada por algo úmido, certo? Para que pudesse, quando o Senhor está criando a vida, haja vida, tanto é que nós necessitamos
da umidade. Humildade também, mas aqui no caso é umidade. Nós precisamos de água. O nosso corpo é formado 70% de líquido. E você vê que uma das doenças que pega, e eu estou falando isso com conhecimento próprio, viu? Eu já tenho 64, caminhando para 65 anos. Conforme a gente vai ficando mais velho, o corpo começa a ignorar certas informações, nós deixamos de beber água. E o que vai acontecer? Tem grande número de pessoas com uma idade mais avançada que começam a ficar desidratadas, porque elas não sentem sede e então não hidratam o corpo. Mas vocês que são jovens, né, e saem a andar, a correr, a fazer algum exercício, normalmente começam a suar, ou seja, você está eliminando água, e o que você faz? Você repõe esta água. Dá uma sede tremenda, você repõe. Assim também cremos, embora não está descrito desta forma na Bíblia, mas cremos que toda a atmosfera era cercada por uma umidade. E agora o Senhor começa a condensar essa umidade, que vai se transformar em água, daí porque ele diz água e água, a água que fica acima nos céus e a água que fica abaixo na terra. Embora, de antemão já quero dizer para vocês, enquanto não chegar lá no dilúvio, não vai haver chuva. Ou seja, daí uma das coisas, porque quando nosso irmão Noé vai falar que vai haver um dilúvio e vai construir a arca, as pessoas ficam abismadas, porque não passa na cabeça imaginar que possa vir uma água de cima. Você olha e vê aquele céu lindo, azul, como que você vai imaginar que possa vir água de lá? Mas Deus que é o Criador de todas as coisas, o Deus que vai criar as plantas antes de criar o homem, ele sabe que essa planta também precisa ser umidificada. Então ele vai criar água, não só por baixo, mas também aquele sereno que nós dizemos assim, não é? Aquele sereno que vem à noite e que deixa a planta úmida, tudo. As pessoas não viam, como não veem nos dias de hoje. E se você ficar ao relento durante a noite, você não vai ver cair o sereno. Mas quando chega de manhãzinha, você vai olhar as plantas, elas estão úmidas. O próprio Deus cuida disso. Que Deus maravilhoso! Vamos lá, certo? Falar de Deus é muito bom, fico muito animado. E aí a gente vai ver sobre o firmamento. E a nossa lição diz dessa forma: não podemos definir o firmamento como espaço sideral, porque esse, como nós vimos, foi criado lá no princípio. Também nós não podemos confundir com aquela porção seca que vai haver no terceiro dia. Por isso, quando a Bíblia fala aqui, no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 11 e 12, que quando as comportas do céu se abriram e houve copiosa, ou grande, imensa, chuva sobre a terra durante os 40 dias e 40 noites. Foi uma coisa assustadora para os habitantes da terra. Eles não conseguiam imaginar. E eu creio que nem o próprio Noé tinha ideia do volume de água que viria dos céus. O Senhor falou, ele creu, ele construiu a arca, ele entrou na arca com sua família e com os animais conforme foram designados pelo Senhor. Mas eu creio, certo? E eu sou bem que eu estou dizendo, eu creio. Na cabeça dele, por nunca ter visto, ele não tinha a menor ideia do que seria esses 40 dias e noites de chuva, sem parar. Vocês têm ideia? Nós mesmos, quando chove aí 4, 5 dias, com aquelas chuvas um pouquinho mais copiosas, nós já ficamos assustados e já vemos a destruição que há nas nossas cidades. Imagine agora, como diz a palavra de Deus, que choveu tanto, 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 que toda a terra, com montanhas e tudo, foram cobertas pelas águas. Ei, Deus tremendo! Vamos continuar? A porção seca também não era a intenção do Senhor criar uma terra encharcada. Aí ele simplesmente separa uma porção, dá-se o nome de terra, a porção seca, e a parte úmida, molhada, água. E depois, o Senhor vai criar o que hoje você olha no mapa e consegue ver as áreas geológicas que foram separadas. Então nós temos porção de terra cercadas de água, às vezes tem porção de terra um pouco maior, afina-se um pedacinho, tem água dos lados, continua do outro lado, e aí que você vai ter? Os continentes. Que se a gente olhar bem, observe que a costa brasileira, o leste brasileiro, a costa brasileira, que dá junto com o Atlântico, parece que se encaixa na costa oeste da África. Porque no princípio era tudo uma porção que o Senhor vai separando e dando o formato que nós temos nos dias atuais. Embora
não sejamos ignorantes. Estudando pela ciência, a gente vê que as terras se movem, o mundo se move, certo? Deus continua trabalhando, tranquilo, certo? A criação foi feita, colocada nos seus devidos lugares e pronto. Vamos continuar a porção seca? Tem mais ainda. Criação do reino vegetal. Olha o cronograma de Deus. Primeiro ele cria a luz, cria os céus e a terra, separa a água de cima, a água de baixo, porção seca, porção úmida. Agora ele traz a vegetação, as plantas. E tudo isso porque faz parte do plano de Deus. Deus não faz nada fora do seu planejamento. Por isso que Deus é Deus. Ele cria, ele planeja as coisas para irem acontecendo no decorrer do tempo, da maneira adequada, para que tudo possa ficar na mais perfeita ordem. Também nós devemos aprender que devemos servir ao Senhor com todo o nosso coração, deixarmos que Ele faça o planejamento da nossa vida. Aprendemos pela palavra de Deus que nós devemos viver uma vida ordenada, organizada, que nós devemos prestar um culto a Deus de maneira racional, organizada. Deus é perfeito em todas as coisas. Aí você encontra falando sobre a criação do reino vegetal e a possibilidade. Para que os animais que só seriam criados depois tivessem alimento, Deus primeiro coloca a vegetação para que eles possam comer. Também, quando o homem for feito, ele já tem a alimentação que já foi criada, que já está crescendo, própria para o seu consumo. Olha como Deus vai trabalhando de uma maneira ordenada. E a possibilidade do reino vegetal. Deus criou o reino vegetal antes do sol? Como foi possível a fotossíntese? Não. Não esqueçamos que lá no primeiro dia, haja luz e houve luz. Esse Deus é maravilhoso. Ele ainda não tinha criado o sistema solar, mas já tinha luz para que as plantas, ao serem criadas, tivessem todo o seu processo já feito naturalmente. Então, quando a gente vai olhar e vai ver o homem falar sobre a evolução da criação, o evolucionismo, presta atenção. Deus já fez tudo antes preparado. Então, cuidado quando estudar sobre o criacionismo e o evolucionismo. Deus já tem tudo pronto. E a sua palavra dá a resposta para mim e para você sobre isso. Bom, criação do sistema solar. Quando foi feito isso? No quarto dia, Deus cria Sol, Lua e as estrelas. E o Senhor faz sempre da melhor maneira possível. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 25. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o Senhor? E o versículo 26. Levantai os olhos ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Deus criando o sol, lua e as estrelas, nomeando-as. Tem ideia de quem é esse Deus que chama as estrelas pelo seu nome e sabe onde elas estão? Esse é o teu Deus. Não dá gosto servir um Deus maravilhoso desse? Com certeza. Continuando, o Senhor não somente criou o sol, lua e estrelas, mas agora, vamos continuar? Ele cria os peixes e as aves. Para quê? Povoar as águas. Peixes, águas e as aves nos céus. Para as aves também já tem alimentação, as plantas. Olha que Deus tremendo, certo? Ele vai criando tudo de acordo. Esse é o nosso Deus, faz tudo perfeitamente. E aí ele vai criar agora os animais selvagens e os animais domésticos. E hoje, meus queridos, ouçam bem por gentileza, nós corremos um sério risco quando não somente invade-se o ambiente dos animais selvagens, como também procuram trazê-los e domesticá-los. E de repente, no meio urbano, começam a surgir animais que o Senhor os criou como selvagens, estão sendo ou buscados ser domesticados, certo? E de repente ele mostra a sua própria criação. Ele é um ser selvagem e começam a ocorrer tragédias, mesmo em centros urbanos. Nós temos que tomar esse cuidado. E depois, quando ocorrem esses acidentes, essas tragédias, começa a se culpar Deus, a natureza? Não, nós que estamos invadindo a área deles. Deus criou animais domésticos, mas criou também os animais selvagens. Cada um no seu devido lugar. Devemos respeitar a criação
de Deus. Mais ainda, agora vem a criação do homem. Deus já criou os céus e a terra, Deus já separou a água, Deus já criou sol, lua, as estrelas, Deus já criou os vegetais, Deus já criou as aves. Agora o Senhor vai criar o homem para colocar neste mundo que Ele já criou. Tem tudo para o homem chegar e poder deliciar-se, aproveitar daquilo que Deus já fez. Deus vai criar o homem, e aí nós vamos falar sobre a matéria-prima e também o fôlego de vida ou o sopro divino. Olha o que a Bíblia fala, além do que está escrito no livro de Gênesis. Vou procurar uma outra base lá no Novo Testamento, na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, versículo 7. Porque Deus, que disse das suas trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Corinto, ele está simplesmente reafirmando lá a criação. Deus fez o homem do pó da terra, do barro. Deus do barro, daquela matéria-prima que ele havia criado. A terra, ele cria o homem. E a este homem, criado do barro, lembremos-nos que nós vamos encontrar passagem bíblica que vai falando que Deus faz para si vasos de honra. O homem é um vaso de honra que o Senhor criou para a sua glória. E aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele vai falar sobre isso. O tesouro, a salvação, a graça salvífica e o conhecimento de Deus está entesourado, guardado nesse vaso de barro. Sou eu que é você, porque nós somos criação do Senhor, feito do barro. Como Deus é maravilhoso, usou da sua própria matéria-prima, cria o homem e a ele, o Senhor, dá o fôlego de vida. E aí nós temos o primeiro homem, o chamado Adão. O Senhor fez do barro, soprou-lhe nas narinas, deu-lhe o fôlego de vida e Adão tornou-se um ser vivente. Que coisa boa! Agora este homem, a quem o Senhor vai dar uma missão, ele terá que cumpri-la. E para que ele não faça só, Deus vai criar o que a Bíblia fala, adjutora ou auxiliadora, a mulher, que também tem uma missão. Qual a missão do homem? Bem, governar a terra que o Senhor criou, dominar sobre ela, cultivar o solo, guardar o jardim do Éden, o jardim que o próprio Deus criou. Vejam bem, governar a terra, o Senhor entregou ao homem o domínio, e o homem vai pecar, já começando por aí, que ele entrega para o inimigo o governo da terra. Cultivar o solo, quem diz que a culpa de trabalhar a terra foi do Adão? Não, é mentira. Se existe trabalho hoje, não foi por culpa do Adão, não. Porque quando Deus criou o homem, já deu-lhe o jardim com o propósito que ele teria que trabalhar aquele jardim. Cuidar do jardim, tirar as ervas daninhas, fazer o que fosse necessário para que aquele jardim continuasse um jardim e não um matagal. Algo agradável ao Senhor. Era o jardim de Deus. Este foi uma das missões que Deus deu ao homem. Mais ainda, a criação da mulher, que foi feita não agora do barro, mas da costela do homem. Mas pastor, por que Deus fez o homem de barro e a mulher não é de barro? Não, ela já agora sai da criação do homem. Só isto. O Senhor tira do seu lado. Não é das costas, não é de cima, não é de baixo. É da lateral do homem. A costela para criar a mulher. O que significa? A mulher trabalha junto ao lado do homem, com uma função. Entre as suas missões, auxiliar o homem, complementar o homem. Agora um toque diferente. Sempre com o auxílio de Deus. Significa, meus queridos, que eu e você, homens e mulheres, não somente devemos trabalhar juntos, mas diante do Senhor, nós somos vistos como iguais. Deus não faz acepção de homem ou de mulher. Não existe feminismo, machismo. O Senhor trata-nos como filhos iguais, direitos iguais, deveres iguais. O amor que o Senhor tem por o homem e pela mulher é igual. Deus fez um para complementar o outro. Deus vai criar ainda, no decorrer do nosso estudo aqui do livro de Gênesis, o casamento, porque tem Adão e Eva. Os dois vão se unir e agora terão filhos. A monogamia do casamento. Monogamia significa um casamento. Um homem, uma mulher. Os dois serão um, tornar-se-ão um.
Consegue entender isso? O pecado que depois entra no mundo é que fará com que vai haver a permissividade e a permissão para o divórcio, embora não é vontade de Deus. Primeiro, então, nós temos a monogamia do casamento. E depois, Deus criou macho e fêmea, o homem e a mulher, para até que haja a procriação e também possa encher a terra. Porque uma das funções que é dado ao casal, crescei e multiplicai, para povoar a terra. Mas ainda, a indissolubilidade do casamento, ou seja, esse casamento não é desfeito por mera vontade humana, por uma desavença de pensamento. Deus não nos criou igual. Glória a Deus. É necessário que haja divergência de pensamento. Ouça o que eu disse, de pensamento, não de conduta. Nós devemos pensar como um. Lá no Evangelho de João, no capítulo 17, nós vamos encontrar Jesus dizendo: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. O que significa unidade de pensamento, de ação, caminharmos juntos. Porém, pensar diferente, normal, tranquilo. Olhando pela Bíblia também vai dizer que é na multidão dos conselhos que há sabedoria. Pensamentos diferentes, quando conjugados, um auxiliam ao outro. Mas o casamento é uno. E também a propagação, ou seja, a procriação da espécie. Homem e mulher. Homem com homem não gera filho, mulher com mulher não gera filho. Olha o que a Bíblia vai nos falar aqui. O que ocorre quando você foge da monogamia. No livro de Juízes, capítulo 8, versículo 30. E teve Gideão 70 filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. Isso trouxe e trará problema. No primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Etéias vem lá do povo eteu, viu? O que ocorre? Vai gerar um problema isso daí. Quer ver só o que vai acontecer? Olha, 1 Reis 11, 1. Agora vejam os 2 e 3. Das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os vossos deuses. A estas se uniu Salomão em amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Tudo que o Senhor Deus tinha dito para não fazer, Salomão, o homem mais sábio, vejam bem, quando desvia o olhar do Senhor, o homem mais sábio cometeu, embora tinha sido avisado pelo Senhor, para que não se misturasse. Misturou. Depois, com esse grupo imenso de mulheres, 700 mulheres, e mais as concubinas, ou poderíamos dizer assim, as amantes. A Bíblia fala, elas são estranhas, elas têm deuses criados pelos homens, e elas adoram esses deuses. Não é o mesmo Deus, criador dos céus e da terra, não é o Deus que fez um pacto com o povo de Israel, não é o Deus que fez um pacto com Abraão, não é esse Deus. E agora Salomão, ele que é filho de Davi, um homem amado pelo Senhor, ele se perverte porque vai se unir a essas mulheres. E ele passa a seguir os deuses delas. E tudo isso trará consequência nefasta, não somente para a sua vida, mas para com toda a nação de Israel. Veja o problema do casamento que não é monogâmico, ou seja, o poliamor, ou o que é que queiram dar para os nomes nos dias atuais. O casamento é monogâmico, um homem e uma mulher e uma só vez. A consequência que vai ocorrer, o pecado do homem. Primeiro, a consciência do pecado. Ele vai ter a noção do que houve, do pecado. Vai perder a comunhão com Deus. Através de Adão, agora, aquele ser foi criado pelo Senhor, puro, colocado no jardim. Ao ser e deixar-se ser levado pela tentação através da serpente manifestada, certo? A desobediência às leis de Deus trará consequência, com certeza. E agora, todos, a partir daí, são gerados deste homem, desta mulher, do Adão e da Eva, já com o pecado original em si. Daí por quê? A partir daí, o homem é pecador. E só vai mudar esse status quando encontrar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em função disso, o homem que foi criado para viver para sempre vai ficar enfermo,
vai entrar a enfermidade na terra e a vida vai ser encurtada. Se vocês, olhando aí, estudando a Bíblia, porque sempre é bom estudar aqui, como nós fazemos, o livro do Pentateuco, mas não somente estude o manual, tenha a sua Bíblia do lado. Eu estou com a minha Bíblia aqui, certo? Esteja com a Bíblia do lado e vai acompanhando, lendo texto por texto. E vocês verão que lá no princípio vai dizer que houve um homem chamado Matusalém, que viveu mais de 960 anos. Vai encontrar o outro que tem o meu nome, certo? O Enoque da Bíblia. Ele viveu 300 anos. Não, viveu mais. Viveu 65 anos e começou a andar com o Senhor. E andou 300 anos e o Senhor tomou para si. Mas os seus descendentes continuam. Você vai encontrar homem vivendo 500, 600, 700, 800 anos. Mas de repente, em função do pecado, essa vida vai sendo encurtada. E depois, quando chega no livro dos Salmos, você vai encontrar dizendo que a vida do homem é bem mais curta. Por quê? Por causa do pecado. Olha só. Então, é importante que nós entendamos a necessidade de vivermos uma vida santa. E a própria palavra de Deus vai falar sobre isso, a queda do homem. A carta escrita por Tito, no capítulo 1, versículo 15, diz: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Olha o homem contaminado desde o princípio por causa do pecado, da queda de Adão e Eva. Hebreus capítulo 9, versículo 14, continua dizendo: e quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, o fato de nós estarmos no estado pecaminoso, enquanto não tivermos um encontro com o Senhor, você pode fazer as suas obras. Essas obras é tida como obras mortas. Nós fazemos boas obras porque fomos salvos por Jesus Cristo. As obras não são feitas para salvação. As obras são feitas porque somos salvos. Aleluia! O Senhor criou obras para que sejam feitas por aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Então, já vamos desde o princípio aprender isto. Fazemos boas obras, obras vivas, porque somos salvos. Não ao contrário. Embora tenha algumas pessoas que preguem que se você fizer boas obras, você poderá ser salvo. É um grande engano que ainda continua engodando ou enganando muitas pessoas. Mas nós estamos aprendendo pela palavra de Deus. E vamos ver que aí, além do pecado lá, que já ocorreu com Adão e Eva, agora a vida segue. Adão e Eva terão vários filhos, começando por Caim e Abel. E aí a gente encontra, neste momento, da linhagem de Caim até a linhagem piedosa de Sete. A Bíblia fala que cria-se Adão e Eva, os seus filhos, e de repente, agora eles vão trazer uma oferta ao Senhor. E a Bíblia é clara em dizer: Caim trouxe do fruto da terra. E Abel trouxe também, do que ele tinha, criação de ovelhas, a primícia. Tem uma pequena diferença. Um é você pegar qualquer coisa, o outro uma escolha própria, especial. Abel deu o que tinha de melhor. Caim deu do que tinha. Isso daqui me faz lembrar um pouquinho, meus queridos, quando a gente chega num momento, por exemplo, nas nossas igrejas, quando vamos ofertar ao Senhor, você dá com prazer o seu dízimo, a sua oferta. Você já programou lá na sua casa: hoje vou à casa do Senhor, eu vou dar isto em gratidão a Deus. Ou quando você coloca a mão no bolso e pega o que tiver, ou a menor nota, a menor moeda que tem, o negócio é só cumprir a regra, vou dar uma oferta. Como Deus está vendo isso? E eu invirto a pergunta: como eu e você queremos ser tratados por Deus? Que o Senhor dê o melhor ou dê qualquer coisa? Podemos ficar descansados quanto a isso, porque Deus sempre, na sua sabedoria, graça e perfeição, Ele sempre nos dará o melhor. Jamais Deus vai nos pagar a mesma moeda. Você dá qualquer coisa, Ele vai dar qualquer coisa. Não, não, Deus não faz isso. Ele é santo e perfeito. Ele sempre dará o melhor, mas Ele espera de mim e de você que também façamos isto. Bem, a marca do crime que você encontra aí, registrado. Olha só que vai falar a questão da linhagem de Caim até a piedosa de Sete. Gênesis capítulo 4, versículo 22. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro, e disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Meus queridos, vejam bem, não somente
Lá o Caim comete o pecado. Lameque, descendência, também comete o pecado, o crime, e ainda, como diz o nosso texto, ele faz uma ode, uma poesia, ainda vai chamar as mulheres e vai se vangloriar. Olha, um camarada veio e me feriu, eu matei. E veio outro, me pisou, eu matei. Como fosse um fato de heroísmo. Infelizmente, nós vivemos os dias desta forma também. As pessoas fazem seus crimes e fazem questão de comentar. Volta e meia nós encontramos pessoas que estão fazendo atos maldosos, gravam em vídeo e ainda colocam aí na mídia para que o mundo veja as suas maldades. Que coisa horrível, consequência do pecado. Lá também não foi diferente. E essa consequência vai dar sequência enquanto o homem der, eu diria uma palavra, né, que a gente no Brasil usa bastante, trela, corda, a esta contaminação que foi feita por meio do pecado da queda original de Adão. Ainda bem que Deus enviou seu Filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário e que nos perdoa e permite-nos que nós voltamos a ter comunhão com o Senhor e extirpar o pecado das nossas vidas. Daí, passamos na continuidade do nosso estudo para o momento. Depois que falamos da queda de Caim, que era pecador, aí vai encontrar no finalzinho do capítulo 4, vai falar sobre o nascimento de Enos e depois de Sete. E este povo, você encontra no finalzinho do capítulo 4 do livro de Gênesis, dá uma olhadinha se você pode aí, você vai encontrar descrito desta forma, final do capítulo 4. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Enquanto Caim tinha sido um pecador, Sete, agora, ele tem seus filhos e a partir daí começa a invocar, a buscar o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Embora houve um pecador, mas tem alguém que é piedoso, que busca a graça do Senhor. E daí para frente, nós vamos encontrar a genealogia de Sete e daqui a pouco nós entramos exatamente num dos seus descendentes, que é Noé. E quando você encontra aqui a questão do Noé, nós já vamos falar sobre a pregação de Noé, porque ele era um homem ou uma pessoa temente ao Senhor. E por ser temente ao Senhor, o Senhor o chama e fala, faça uma arca. Porque o pecado do mundo está subindo, o pecado da humanidade está crescendo. Vamos dar um jeito nisso? E Noé, obediente a Deus, e visto como louco pelo povo, mas ele preferiu ouvir a Deus. Sempre ouça a Deus. Não importa que vão te chamar de louco, de louca, não importa. Melhor ouvir a Deus. Ele vai construir a arca e vai mostrar ao mundo o que precisa ser feito. Aí nós entramos nessa questão da nossa aula e vamos discorrer sobre o texto de número 6, que já falamos, aliás, texto 6 não, agora o 7, que vai falar sobre a arca de Noé e o dilúvio que entra no texto 7. Resistindo ao Espírito de Deus, a civilização antediluviana antes do dilúvio, resistindo à orientação de Deus, crescei, multiplicai, faça tudo corretamente. O homem resolve desobedecer a Deus. E aí, neste momento, vem um homem justo, Noé. E o Senhor chama Noé. Agora vamos falar de Noé. Apresentando como pregador da justiça, Noé teve um longo e penoso ministério. Por que longo? Porque foi um período grande. E por que penoso? Sofrendo da própria família e do restante daqueles que o cercava. Esse velho tá gagá. Construiu uma arca e ele fazendo um barco imenso, porque diz que Deus vai destruir a terra com água. Que água? Chuva? Nunca viram? A água da terra vai subir de que jeito? Não vai. Não tinha uma ideia sobre isso. Certo? E a forma agora já desse povo viver, já contaminado pelo pecado, não aceitar a orientação de Deus, é comum. Quem vive no pecado resiste à palavra do Senhor. Muito bem. O que vai acontecer? A Bíblia vai falar que o seu período profético foi de apenas, desculpa, é a expressão minha, 120 anos. É o maior período profético da Bíblia. Tivemos os profetas maiores, os menores, que seus períodos proféticos duraram muito, muito menos. Por isso que é tido como um longo e penoso ministério. O que ele vai pregar? Sobre o arrependimento.
mas o povo não ouviu. Hoje está diferente. Pensa sobre isso. Por muito tempo, o Espírito do Senhor, ou o Espírito de Deus, falou àquela geração para que se convertesse e deixasse o mau caminho. Não houve acordo. Então, embora eu disse que Deus é um Deus severo, quando nós fizemos um resumo dos primeiros 5 livros da Bíblia. Ele é bondade, é amor, mas é justo. O que ocorre? O Senhor agora, ele viu que esse povo estava se pervertendo. Ele fala, vou começar de novo. Já fazia parte do plano. Noé, constrói a arca. Noé vai construir a arca, certo? Entra você, seus filhos, as esposas dos seus filhos, os animais, conforme foram ordenados. E a Bíblia fala que eles foram encaminhando para a arca. E o Senhor vai mandar chuva 40 dias, 40 noites, e vai chover por aquele tempo todo. E depois vai ficar aquele tempo todo dentro da arca. E quando a arca vai parar no monte, e pode sair aquela pomba que vai e volta, toda a história que vocês leem na Bíblia, e até sair da arca, quem havia na terra? Somente Noé e seus descendentes. Olha a situação que fica. E quando você olha em Gênesis capítulo 8, versículo 1 a 22, nós vamos ver sobre essa questão. Somente essa família que volta a povoar a terra. Já tinha vindo de um longo caminho, um longo processo. Agora, este povo começa a crescer naturalmente. E aquilo que o Senhor tinha dito lá no princípio, crescei, multiplicai e enchei a terra. O pessoal já começa fazendo coisa diferente. Primeiro, esse povo está unido e diz, olha, agora que nós estamos todos juntos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cidade fortificada, um lugar próprio, cercado, uma torre imensa, tão alta que toque os céus. Ninguém poderá conosco. Somos poderosos. Né? O Senhor olha e fala, gente, vocês não estão entendendo. Eu não disse desde o princípio, crescei, multiplicai e enchei a terra. Vocês querem ficar confinados aqui? E mais ainda, além de querer fazer essa torre, que é a chamada Torre de Babel, construir essa cidade murada, uma fortaleza, contra quem? Se não tem nem inimigo, só tem eles. Então está tirando isso contra os inimigos. Que inimigos se toda a terra foi exterminada? Só tinha eles. Mais ainda, ninguém poderá conosco. Aí eu acho uma outra segunda expressão da Trindade. Olha que coisa linda. O Senhor diz, eia, desçamos a terra. Desçamos? Isso está no plural. Lógico. É a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Desçamos a terra e vamos resolver esse problema. Aquilo que para o homem, agora ninguém poderia com eles, eram superpoderosos, o Senhor, com uma atitude tão simples, complicou toda a vida deles. O que fez? Simplesmente o Senhor permitiu a confusão das línguas. E aquela família, que é uma família de Noé, com seus filhos, nores e assim por diante, que vão crescendo, já não conseguem se entender. E por falta dessa falta de entendimento, por não falarem a mesma língua, eles se afastam. E se afastando, eles vão cumprir o que o Senhor tinha programado. Eles vão indo cada um para o seu canto, vão se procriar e vão crescer, dando origem a povos, culturas e nações. Olha o plano de Deus. Aquilo que o homem não queria fazer seguindo a orientação de Deus, vai fazer seguindo o plano de Deus. Queridos, o que Deus quer fazer, Ele fará. Ele vai utilizar dos seus instrumentos, mas a coisa vai acontecer. Se é assim, vamos obedecer a Deus? É melhor. Se estivermos no plano do Senhor, vai dar tudo certo. Segundo a direção de Deus, Ele faz tudo no tempo certo, da maneira certa, e está tudo resolvido. Não adianta lutar contra o Senhor. Aí vocês veem que o monolinguismo, ou seja, o desejo de falar uma só língua, não era o plano de Deus. E aqui ocorre a chamada apostasia. O desejo do homem em querer ser poderoso. Ninguém poderá conosco. Nós seremos os melhores. Esqueceram de dar glória a Deus, o Criador. É a apostasia. Eles queriam fazer um monumento, certo? Para provar que eles eram os poderosos. A torre que chegasse até o céu. Vocês imaginam? Seria visto pelo mundo todo? Embora por quem? Que só tinha eles na terra. Não é? É falta de cuca. Mas tudo bem. Pensar pode. Uma cidade à prova d'água. Por quê? Se antes tinham visto o dilúvio que encheu toda a terra, até o mais alto das montanhas, porém não tinha chegado no céu.
E se agora você está fazendo uma cidade edificada que toque aos céus, ou seja, se choveu, entra na cidade, fecha as portas, as comportas e pronto. Nada vai tocá-las. Esqueceram que tem alguém no comando de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. O Senhor faz com que haja mistura das línguas, pronto. Eles têm que sair e o plano de Deus continua sendo realizado. Com isso, meus queridos, nós terminamos a nossa aula de número 1 e antes de iniciar a aula 2, eu quero convidá-los. Não esqueçam de fazer o exercício que está inserido aí em cada texto. E por fim, vocês observam que tem aí um exercício de múltipla escolha, fazendo um apanhado geral da nossa aula de número 1. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e até a próxima aula, aula de número 2, que permitindo o Senhor, nós vamos estudar sobre a chamada de Abraão, Ló, Sodoma e Gomorra, o filho da promessa e o teste de fé e o fim das peregrinações de Abraão. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.